Sem dúvidas, a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo. Sem ela, muitos animes incríveis não teriam ganhado a popularidade que tem aqui no Brasil, como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, entre diversos outros que marcaram a época. Porém, embora a dublagem do Brasil seja muito boa, inclusive até nos dias de hoje, tem muita gente, incluindo eu, que prefere assistir animes legendados. Isso é porque eu sou babaca? Talvez, mas vamos falar um pouco sobre isso depois da vinheta. Bem, para começar o vídeo, antes que comecem a me atacar e criticar aqui nos comentários, eu respeito muito a dublagem brasileira. Como eu disse, sem ela muitos animes muito provavelmente não teriam tido o sucesso que tiveram aqui, e muito provavelmente não teriam sido abertas as portas do mercado nacional de anime aqui no Brasil. E isso é muito surpreendente. Eu sou de uma época onde assistir anime era uma coisa extremamente de nicho, apenas pouquíssimas pessoas assistiam anime no Brasil. E hoje em dia a gente tem um número muito grande de pessoas que gostam de anime pelo Brasil. É muito surpreendente esse fenômeno. Os eventos hoje eles são gigantes, são lotados, cheios de cosplay, e isso é muito bacana, de verdade mesmo. E eu sei e eu reconheço que grande parte disso é por conta dos animes dublados que chegaram ali na década de 90 ou nos anos 2000 aqui no Brasil, que criam uma fanbase muito grande. Então, como eu disse, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, entre diversos outros animes que são muito queridos entre os fãs aqui no Brasil. E até hoje, os animes dublados ainda são muito importantes na minha opinião. Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem ler, então animes dublados são uma forma mais acessível dessas pessoas conseguirem assistir essas obras e conseguir compreender sem depender de uma legenda, por exemplo. Então, por exemplo, crianças que não sabem ler ou adultos que não foram alfabetizados, eles conseguem assistir os animes por conta da dublagem. E isso torna os animes mais democráticos e acessíveis para um grande número de pessoas. E eu acho isso muito bacana. Eu vejo a importância disso no mundo dos animes. E eu também não tenho nada contra quem gosta de assistir os animes dublados por opção também. Porém, a minha preferência é assistir animes legendados. Eu vou tentar explicar alguns motivos que me levam a ter essa preferência aqui nesse vídeo. Eu sou de uma época onde a grande maioria dos animes eram traduzidos ali pelas fandubs. Fandubs eram organizações de fãs que basicamente pegavam os animes de sites da internet e traduziam as legendas para o português. Se você começou a assistir anime ali nos anos 2000 como eu, você deve estar muito bem ligado em relação a isso. E por muitos anos ali nos anos 2000, essa era uma das únicas formas de você conseguir acessar um anime traduzido aqui no Brasil, ou seja, sites piratas por esses fandubs que criavam e traduziam os animes pra gente poder assistir aqui. Então, animes como Naruto, One Piece, Bleach, Katekyo Ritame Reborn, entre diversos outros que eram lançados no Japão e só chegavam no Brasil por conta dos fãs que se propunham a fazer essa tradução dessas legendas. Embora essas legendas fossem feitas por fã, a qualidade era muito boa, a tradução era muito bem feita. Eu lembro, por exemplo, que as traduções desses animes sempre vinham com notas de rodapé explicando termos e conceitos que eram tipicamente japoneses. Então, ao invés de tentarem somente adaptar e traduzir alguns termos, como acontece na maioria das traduções que a gente tem hoje, eles tentavam contextualizar e dar uma explicação por trás daqueles termos, o que deixava a gente muito mais ambientado naquela história, mas principalmente naquela cultura. E aqui já começa um dos primeiros pontos do porquê eu prefiro animes legendados comparado a animes dublados. Assistir anime no seu idioma original é uma forma de você acessar uma outra cultura, uma outra perspectiva de mundo que faz parte daquela história e também daqueles personagens. Que sim, é uma perspectiva muito diferente da nossa. E isso faz com que eu tenha uma opinião muito impopular, que é: eu não gosto de traduções que adaptem o material original para um contexto brasileiro. Vou dar um exemplo bem polêmico pra vocês. Yu Yu Hakusho foi um dos animes mais populares ali dos anos 90/2000. E grande parte do sucesso desses animes aqui no Brasil foi justamente por conta da sua dublagem, que adaptou conceitos e termos, gírias e formas de falar brasileiros ali pros personagens do anime. Tô na área, derrubou é pênalti. Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? E pra muitos fãs, esse é o ápice da dublagem dos animes aqui no Brasil. É uma dublagem de extrema qualidade, o que eu discordo muito. O quê? E o principal motivo do porquê eu discordo disso é porque essa dublagem, ela muda completamente a personalidade dos personagens, ela transforma os personagens em outras coisas. Então, a personalidade dos personagens e até mesmo alguns pontos da história acabam sendo alterados por conta da alteração que foi feita por parte da equipe de dublagem. E nisso, os personagens eles acabam tendo basicamente mudanças de personalidade, o que é muito esquisito, não valoriza a obra original.
E esse pra mim é um dos principais pontos do porquê eu prefiro assistir o anime no seu áudio original, que é justamente quando os animes dublados eles passam por esse tipo de distorção da obra original, no seu sentido, no seu enredo, na sua cultura e também nos seus personagens. Ora, se eu tô assistindo um anime que é japonês, eu quero estar imerso e entender um pouco mais em relação àquela cultura japonesa, ou seja, acessar as vivências, as perspectivas de um outro país, de uma outra cultura. Se eu quiser assistir um anime no qual os personagens eles falam gírias e tem contextualização brasileira, eu vou assistir um desenho ou um anime que é feito aqui no Brasil para brasileiros. Fazendo isso, eu vejo a proposta daquele autor em relação a esses personagens viverem em um contexto em uma cultura brasileira, por exemplo. E pra mim, mudar isso, mudar o contexto, mudar a personalidade dos personagens, mudar o contexto no qual eles estão inseridos, pra mim é desrespeitar a obra original. E infelizmente, na minha visão, talvez até por conta do grande sucesso da animação de Yu Yu Hakusho teve, também acompanhado ali de outras obras como Chaves e outros filmes que saíram naquela época, que tinha esse tipo de dublagem, hoje em dia, muitos estúdios de dublagem entendem que é exatamente isso que o público quer, ou seja, fazer esse tipo de adaptação da dublagem para um contexto brasileiro. Então é muito comum nesse tipo de dublagem, em vez do personagem ele estar em Kyoto, em Tóquio, no Japão, dentro de uma cultura e um contexto específico, eles mudam esse contexto para um contexto brasileiro. Então o personagem ele tá em São Paulo, sei lá, tá no Rio de Janeiro. E isso é muito estranho, isso é bizarro na verdade. Não só isso, como a forma de falar, a personalidade ali do personagem é uma personalidade que ela é completamente mudada. Às vezes a gente tem um personagem sério, só que ele fica totalmente zoeiro, porque ele tá falando várias gírias ali e tal. É muito estranho. E isso tem rolado bastante nas dublagens brasileiras, como por exemplo, One Piece, One Punch Man e diversos outros animes que tiveram essa adaptação na dublagem. A dublagem de One Punch Man é outro exemplo, teve muita gente que amou aquela dublagem, mas eu particularmente não gostei daquela dublagem. Justamente porque tem vários momentos ali do anime de One Punch Man que são mais reflexivos, mais dramáticos e que são feitos dessa forma justamente para poder contrastar com os momentos de comédia do anime. E quando eu assisti o One Punch Man dublado, eu vi que vários desses momentos foram completamente perdidos, porque sempre estava tendo uma piadinha, uma gíria ali, que descontextualizava totalmente aquele momento da história. Então, uma insistência ali da equipe da dublagem brasileira de tentar colocar gírias e contexto brasileiro em um local onde não cabia. E isso faz com que várias questões ali relacionadas a essa história, a esse anime, sejam perdidas. Tem todo um contexto ali relacionado a lineísmo, a sentido da vida ali, que acaba sendo perdido porque o anime vira uma grande chacota, uma grande piada. Um outro ponto que acaba me afastando um pouco das dublagens brasileiras nos animes é que muitas vezes a escolha das vozes não é muito bem feita. Dois exemplos recentes que me causaram bastante estranhamento foi a dublagem do Gon de Hunter x Hunter. Peguei você! Você usou a mão direita! E também a dublagem da Frieren em Sousou no Frieren. Ou seja, provavelmente vamos ter que usar a força. Bom, eu não sei. その場合は力技になるだろうけどね。そう、わかんない。 Meu Deus, a voz não combina, cara. A personalidade do personagem tá completamente diferente. A idade do Gon parece que não bate. Parece que ele é um senhor de 90 anos de idade. E a voz dele é muito madura pro personagem, sabe? E tipo, tem todo um contexto por trás da voz do Gon no anime. Então o Gon, ele é uma criança, ele tem 12 anos e ele vive coisas muito pesadas durante a história. Especialmente ali no arco das Formigas Quimeras, que ele vive um trauma muito fodido. E a gente vê aquela criança na voz original, que passa um certo tipo de pureza e de inocência, se transformando em uma outra coisa durante esse arco. Então esse personagem ele é completamente traumatizado, ele se transforma em alguém querendo vingança, ameaçando pessoas inocentes e também se sacrificando no final, ou seja, tirando a própria vida. E o fato dele ser uma criança com aquela voz na dublagem original deixa essa história muito pesada. E quando você coloca uma voz que parece ser muito mais madura, isso tira um pouco dessa percepção, porque parece que o personagem ele é um pouco mais velho e mais maduro, sabe? Vocês entendem como a voz e a dublagem pode alterar pontos da história daquele anime? E eu não tô dizendo aqui que os dubladores do Gon ou da Frieren são dubladores ruins. Eles são muito competentes, são ótimos profissionais. Mas a escolha da voz dele ali para aqueles personagens não bateu tanto, pelo menos na minha perspectiva. Então, às vezes, a forma como é feita a escolha das vozes ali pode prejudicar o andamento da história ou talvez até a identificação da personalidade daqueles personagens. Então, na minha visão, assistir anime dublado faz com que a gente perca algumas mensagens ou informações quando a gente compara com as suas obras originais. Isso sem falar em todo o contexto cultural e nas entrelinhas que são passadas ali pela língua original. Como eu disse, essa aqui é uma preferência minha, mas e você? Você prefere animes legendados ou dublados?
Tenta colocar aqui nos comentários, por exemplo, o que define pra você que é melhor, né? Um anime dublado ou legendado. Esse aqui foi o vídeo, gente. Muito obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui. Aqui do meu lado vai estar aparecendo alguns outros vídeos que eu postei aqui no canal. Então se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquele amigo seu que odeia animes legendados. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.